Boa noite a todos. Com grande alegria que estou aqui novamente na Sociedade Fraterna dos Estudos Espíritas para mais uma reflexão do Evangelho. E antes de iniciarmos, nós gostaríamos de passar alguns recados da casa. No dia 16/8, domingo, às 11 horas, a casa vai receber o Evangelho Dominical, um trabalho especial, com os irmãos Denilson e Edilson. E o tema será o Espiritismo. Então, todos convidados para essa palestra especial. O segundo recado da casa é em relação ao canal do YouTube. Quem puder e conseguir divulgar o canal do YouTube da casa, compartilhem esse canal de luz para todos nós, né? E que vocês possam curtir e colocar o sininho para receber todas as notificações de todas as atualizações que a casa oferece. Então está lá no YouTube e também todas as redes sociais da casa. Então são os recados que a Fraterna gostaria de passar para todos vocês hoje nesse Evangelho. E antes de iniciarmos, como todo trabalho espírita se inicia com uma prece, convido a todos nesse instante que desaceleremos nossos pensamentos, entremos em sintonia com a espiritualidade maior, com a espiritualidade amiga desta casa, que tanto nos oferece em reflexões e ensinamentos. Possamos todos nós, nesse instante, estarmos mais abertos a esses conteúdos edificantes para o nosso progresso moral e espiritual. E que Jesus nos abençoe, nos inspirando para sermos cada vez melhores instrumentos da sua paz e do seu infinito amor. Que assim seja, graças a Deus. Olá, meus irmãos, então vamos agora, iniciando o nosso tema da noite, a nossa reflexão, na verdade, cujo tópico é caindo em si. O que significa, então, caindo em si? Nós vamos encontrar essa passagem lá no apóstolo Lucas, capítulo 15, versículo 17, né? Que ele vai versar ali sobre a parábola do filho pródigo. O que significa pródigo? Todos nós conhecemos essa parábola, né? Mas vamos lá no dicionário. O que significa pródigo? Pródigo, no dicionário está dizendo assim, aquele que dissipa os seus bens, aquele que gasta mais do que o necessário, aquele que é o gastador, o esbanjador, o perdulário, e aquele que gasta mais do que tem, né? Então, nesse conceito do dicionário, muito relacionado à parábola. Essa parábola, todos nós conhecemos em parte, pelo menos em parte, a sua história. Mas, e pode-se ter várias interpretações, por exemplo, sobre o filho mais novo, o filho mais velho. Mas hoje nós vamos nos ater, de fato, o filho pródigo, aquele que saiu de casa. Então vamos relembrar um pouquinho desta parábola, né? O filho mais novo pega a parte que lhe cabia da herança, pede ao pai, né, essa herança, e vai para uma terra longínqua. Nessa nova escolha de vida, ele vai sozinho e passa por problemas, por dificuldades e passa por toda forma de privação, porque ele gasta tudo que ele tem. Tudo que ele tem com questões muito materiais, nada edificantes. Ele vai entrando em dificuldade aos poucos, vai entrando em dificuldade, consumindo tudo que ele tem, seus bens, sua herança. E aí ele se vê numa situação muito difícil, que na época de Jesus era uma situação muito comentada, porque ele estava apacentando porcos na cultura ali da região, na época. Quando você chegava nesse nível de trabalho, você já estava numa situação muito difícil, né? Porque não havia muita escolha. O que nós seríamos hoje é o fundo do poço. E ele se vê nessa situação e aí ele faz o tal ponto de inflexão, o ponto de virada. Ele pensa assim, ele fica refletindo, percebe que suas escolhas foram más e ele resolve voltar para casa. Esse é o grande ponto de virada desse filho mais novo. Então, ele caiu em si. Por isso que é o tema da palestra. Ele cai em si.
cai em si, e aí ele inaugura uma nova jornada em busca de si mesmo, né? E ele decide voltar para a casa do pai, para a casa do pai dele. E aí uma parte muito bonita da parábola, né? Quando ele está se aproximando da casa do pai, o seu pai, vendo ele ao longe, vai ao auxílio, corre para auxiliá-lo, para reencontrá-lo. Então ele não espera que o filho chegue até ele, ele vai até o filho recebê-lo. E aí nós sabemos, né, que o filho pródigo nessa parábola somos todos nós. E o pai é esse pai misericordioso que é Deus, e que não espera que nós possamos pedir essa ajuda. Ele está sempre à disposição, no seu amor infinito, na sua misericórdia, sempre presente ali para a gente, né? Então realmente essa parábola, ela é muito bonita, ela traz para a gente muitos significados. Mas hoje a nossa reflexão vai ser em torno do filho pródigo. Será que nós somos filhos pródigos então? Será que nós somos? É a pergunta que a gente faz. Será que nós estamos dissipando os nossos bens do alto e nos afastando do nosso real propósito, dessa espiritualidade, da casa do Pai? No nosso estágio evolutivo, nós temos a tendência, da nossa escada evolutiva, né? Nós estamos no degrau específico, né? Então nós temos ainda muitos erros, muitos equívocos. Então faz parte sim, nós temos nosso nível de prodigalidade, nós somos pródigos em alguns aspectos. E é essa reflexão que o Emmanuel vai trazer para a gente sobre o tema caindo em si. Ele vai trazer para a gente essa reflexão. Por exemplo, a pessoa que trabalha com ciência, por exemplo, uma potencialidade na ciência, ela possui um potencial de inteligência que ela pode usar tanto para o bem, tanto para a benesse humana, para o avanço tecnológico, ou ela pode usar para o materialismo, usando essa herança, esse potencial que recebeu, para algo bem negativo, né? Então, essa decisão do que nós vamos nos direcionar, o que nós vamos trabalhar, nossos potenciais humanos e espirituais, inclusive, depende de nós, né? Então, assim, os prodigiosos da inteligência vão se responsabilizar pelas decisões, porque receberam essa herança e vão simplesmente como está sendo o usufruto dessa herança enquanto encarnados, né? Essa é uma reflexão que a gente faz. Mas a gente pode também falar, aí nós vamos lembrar lá no capítulo 7, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala da missão do homem inteligente na Terra, em que o Espírito coloca que quem recebe uma potencialidade, como a ciência, como qualquer outra área de conhecimento, e usa para o mal, é como se fosse um jardineiro que recebe a enxada para o melhor plantio e, em vez de fazer isso, usa contra o próprio patrão que lhe deu aquela grande enxada para trabalhar. Então, assim, a nossa missão como homem inteligente na Terra é justamente utilizar nossas potencialidades para o engrandecimento de nós e dos outros, né, do nosso próximo. E aí a gente vai para todas as áreas. Podemos ir para a área das artes, por exemplo. Se a pessoa utiliza a arte para o bem, né, como o André Luiz fala, né, o belo gerando bem, né, se ela usa para o bem, usa para engrandecer, para causar reflexões positivas, ótimo, né? Ela está usando isso para uma finalidade regeneradora. Mas ela pode também usar a arte para o materialismo, para a humilhação, né? E aí nós estamos sendo filhos pródigos no uso dessa herança. Então, é essa reflexão que o Emmanuel quer trazer para a gente nessa lição, né? E essa lição está lá no Pão Nosso, capítulo 54, né? Quando ele comenta todas essas questões que nós estamos trazendo. Mas nós podemos ser filhos pródigos em todos os campos também, não é só nas nossas potencialidades, quem tem essas questões mais especiais. No nosso dia a dia, e aí lá no outro livro, ele vai trazer assim para a gente: em toda parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde e de oportunidades. Ou seja, dissipadores, pessoas que gastam, torram, né, bens, ou seja, esse é o que a gente mais conhece. A pessoa torra toda a herança financeira que poderia trazer uma benesse humana
por exemplo, ser empregador, causando felicidade para aquelas famílias, trazendo um potencial de sustento digno para as pessoas, ou seja, o dinheiro gerando bem-estar, conforto para as pessoas, né? Então, quem usa para avareza, para corrupção, né, está fazendo mau uso desses bens financeiros mesmo. Mas não é só isso, também os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde e de oportunidades. E a gente vai trabalhar um pouquinho nesses temas agora, que o Emmanuel traz para a gente refletir. Primeiro, tempo. Desperdiçar nosso tempo na inércia, no comodismo, né? De falar, amanhã eu vou fazer, amanhã um dia eu vou fazer, um dia eu vou começar. E aí essa postura de esperar, mas espera preguiçosa, né? Não é muito positiva para a gente, quanto espíritos. Nós temos que aproveitar as oportunidades para crescimento na Terra. Então nós devemos ter nosso período de descanso, temos que ter nosso conforto de descanso, nosso repouso, mas também nós não podemos exagerar nesse período. Temos que ter esse equilíbrio quando a gente fala de conforto e tempo livre, né? E aí nós vamos lembrar do exemplo daquele que foi o gigante deitado, o Jerônimo Mendonça Ribeiro. Ele era um espírito que nasceu nessa encarnação com grandes potencialidades. Por exemplo, ele tinha muito talento para o esporte, ele quase foi um jogador de futebol muito famoso aos 15 anos de idade, um futuro muito promissor. E de repente, aos 19 anos de idade, ele é acometido de uma grave doença, uma artrite reumatoide gravíssima. E ele fica paralisado, vai paralisando seu corpo com as dores dessa doença e que vai causando debilidades, que vai perdendo todos os movimentos. E ele acaba ficando numa cama só movimentando a cabeça. E esse poderia ser então um grande motivo dele falar, não, eu não quero mais contato com nada espiritual. Ele tinha na infância uma formação religiosa, era presbiteriano, e no espiritismo ele encontrou esse lenitivo para continuar, essa força para seguir em frente. Mas não eram todos os dias fáceis, né? Então, assim, teve um dia que ele chegou lá em Uberaba, e tem até um vídeo no YouTube que ele conta essa história muito interessante. Ele viajou até Uberaba para visitar o Chico, e ele fala assim, o Chico chega lá, ele chega lá na casa da prece, e de maca, tudo mais, né? Muito triste, né? E o Chico fala assim, como vai, meu filho? Ele, bem, Chico. Aí o Chico fala, como vai, meu filho? Percebendo que ele não estava bem, né? Aí ele fala assim, mais ou menos, Chico. O que foi? O que aconteceu com você? O Chico fala para ele. Aí ele responde, eu estou viajando praticamente com o meu atestado de óbito. O meu cardiologista me condenou, agora eu não tenho mais condições de sobreviver, está uma situação muito complicada. E aí o Chico falou, é sério, meu filho? Aí ele falou, sim, Chico, eu estou muito grave, eu estou por um fio. Aí o Chico deu uma risada, aquela risada que só o Chico tinha, né? Aquela risada confortadora, e disse, benditos fios. Existem fios de nylon, fios de aço. E aí ele já quebrou aquele marasmo, aquele pensamento pessimista. E aí o Chico fala para ele, o Emmanuel está nos dizendo, meu filho, que o trabalho no bem engrossa o fio. O trabalho no bem engrossa o fio. Ou seja, a não inércia, né? O Jerônimo Mendonça foi para a gente um exemplo, para nós espíritas e para todas essas religiões também, um exemplo de não inércia, de não paralisia. Apesar de ele ter, né, uma paralisia física, ele até falava, eu não tenho paralisia da alma, eu sou uma pessoa que vim para trabalhar e aprendi com o Chico Xavier o trabalho, né? Então, e ele falava assim, vamos trabalhar, e aproveitar essa encarnação o máximo que nós podemos, porque quem não trabalha, dá trabalho. Olha só que interessante que ele fala para a gente nessa reflexão. E aí ele fala uma coisa muito legal também, tudo passa, menos o tesouro das horas perdidas. Então, quando a gente fala quando nós somos pródigos, qual é o uso que a gente está fazendo do nosso tempo? Será que eu estou usando o meu tempo só para mim?
só para os meus, de forma egoísta? Ou eu estou usando meu tempo para ter alguma ação benéfica em relação ao outro, pensando no outro, né? A Madre Teresa de Calcutá falava para a gente, o outro é o Deus da minha religião. E olha só, quem era a Madre Teresa, né? Ela entendeu que a vida é esse eterno trabalhar em benefício do próximo, né? Então, a gente não pode perder essa perspectiva maior de crescimento. Falamos agora do tempo. Tempo, então, vamos aproveitar nosso tempo, para que a gente não possa desperdiçar esse tesouro das horas perdidas, como o Jerônimo nos disse. Segundo, saúde, né? Será que nós somos filhos pródigos na saúde? Vamos refletir. Os excessos que nós temos na nossa saúde. Nós encarnamos com um determinado potencial físico para vivermos um planejamento reencarnatório. Mas muitas vezes, pelos excessos, pelas formas em que nós não nos cuidamos do corpo físico mesmo, o vaso físico, nós acabamos eliminando essas energias e vamos até antecipando a nossa volta para o plano espiritual, de forma irresponsável. Então, assim, essa questão de gastar, de ser essa prodigalidade, né, de você não ter uma consciência da importância do recurso, dessa herança que nós recebemos, que é a vida, é muito prejudicial para a gente. Então, que possamos refletir, né? Se a gente nasce nessa encarnação, é uma oportunidade bendita de aproveitarmos e fazermos a nossa parte. E cuidar da nossa saúde física também faz parte, né? E muito bem, nós temos quanto tempo ainda? Temos alguns minutinhos ainda, né? Tem tempo, 10 Perfeito. minutinhos. E aí eu vou trazer uma história que eu sempre conto, já contei aqui algumas vezes, eu peço desculpa para aquelas pessoas que já escutaram, né? Vamos ver agora a questão das oportunidades que o Emmanuel traz para a gente. Vou contar uma história que o Dr. Sérgio Lopes, psiquiatra espírita de Porto Alegre, nos conta. Existia uma moça que estava no aeroporto. Como faltavam muitas horas para ela embarcar, pegar o avião, ela foi até uma lanchonete e comprou um pacote de bolachas e uma revista. Perfeito, uma cena usual. Pegou o pacote de bolachas e dirigiu-se até a sala de espera, onde várias poltronas haviam ali, sequenciadas ali, né? Ela se sentou numa poltrona, deixou uma no meio e tinha um rapaz sentado ao lado. Ela sentou-se na poltrona vazia, entre ela e o rapaz, pegou o pacote de bolachas, a poltrona vazia, abriu o pacote de bolachas, começou a comer a bolacha e começou a ler a revista. Uma cena cotidiana no aeroporto. No momento em que ela pegou a primeira bolacha para comer, ela percebeu que, de canto de olho, em que o rapaz levemente ali, discretamente, pegou uma bolacha também. Ela achou que não estava vendo muito bem, acho que eu estou tendo uma visão, não é possível. Não aconteceu isso. E ignorou a situação. E aí ela pegou a bolacha também. Daqui a pouquinho o rapaz pega mais uma bolacha. E ela fica estarrecida, fala, meu Deus, que petulância, que falta de educação. E começa a mudar a sua mente, né? Essa bolacha é minha, mas o que está acontecendo? Acho que eu estou perdendo alguma coisa. E ela continua. E aí ele pega mais uma bolacha. E ela pega mais uma bolacha. E assim seguidamente, naquele constrangimento. Ela no primeiro momento pensou, que ousadia, que falta de educação, quem ele pensa que é, né? Por isso que o Brasil não vai para frente, é uma coisa absurda. E começou a desbravejar mentalmente, né? E aí, e assim ia, uma bolachinha para ela, uma bolachinha para ele, até que chegou, como tudo na vida tem um fim, a pacote de bolachas foi esvaziando e chegou então na última bolachinha. E aí, gente? Ela pensou, eu não acredito que esse senhor vai fazer uma coisa dessa. Porque se a penúltima tinha sido ela que tinha comido, né, ela pensou, não é possível que ele vai comer agora, né? O que ele vai fazer? O que ele fez? Ele pegou a última bolacha, partiu na metade e deixou a parte dela e comeu a dele. Ela ficou ensandecida, ficou colérica,
saiu esbravejando, comeu a bolacha, a parte dela, evidentemente, e saiu assim e deu aquele olhar fraterno para aquele senhor, né? Aquele olhar que só nós espíritas temos quando estamos com raiva, né? Teve aquela vontade de dizer poucas e boas e saiu esbravejando. Aí ela foi extremamente nervosa com aquela situação, né? Porque ela estava na hora de pegar o avião, foi chamada, e ela entrou naquele processo mental de ficar existindo no problema, né? O problema já tinha acontecido e ela esbravejando, irritadíssima, chegou no avião, entrou na fila, entrou no avião, sentou no seu assento no avião e ficou brava, irritada com aquela situação, né? Como existindo aquele problema, com aquele macaquinho que a gente fica quando a gente está com um problema que não sai da nossa cabeça. Então era aquilo que era para ser uma viagem tranquila, virou um pesadelo. Então ela ficou aquele momento, aquele pensamento ruminativo, e ela já está lá no avião, já a equipe do avião já fala, vamos já seguir o voo, então vamos nos aprontar. E aí ela pega a bolsa, já tentando já colocar no compartimento de bagagens. Quando ela coloca, ela vai abrir a bolsa para colocar no compartimento de bagagens, ela abre e percebe uma coisa. Ela abre e vê o pacote de bolacha lá dentro intacto. Intacto. Ela abre a bolsa dela e está lá o pacote de bolacha intacto e ela só leu a revista. Peraí, vamos rebobinar então a fita aqui. Quando ela saiu do balcão, ela achou que tivesse tirado o pacote de bolacha da revista. De tão desconcentrada, com problemas da cabeça que ela estava. Na verdade, o rapaz estava comendo o pacote de bolachas dele. E por sinal, era da mesma marca da dela, né? Foi um fortuito. E ela, distraída, lendo a revista, pensou que tivesse aberto o próprio pacote e foi comendo a bolacha dele. E o pacote de bolacha dele estava fechadinho na mochila, como intacto, né? E essa lição, gente, é para a gente refletir um pouquinho, né? Quantas oportunidades nós perdemos com o nosso imediatismo, com a nossa falta de paciência, com a nossa não espiritualidade, né? Porque se ela tivesse o pensamento espirituoso até, de brincar com a situação, ela não teria tido esse sentimento de vergonha, né? De constrangimento, né? E o pacote de bolacha da nossa vida, como é que a gente está nesse pacote de bolacha, né? Será que a gente será que de verdade ele é nosso ou é do outro? Será que a gente sempre é a vítima ou a gente às vezes é o algoz? Né? E a gente tem que refletir sempre nisso, né? E quando a gente fala do filho pródigo, quando o Emmanuel fala das oportunidades que nós não podemos perder, é em todos os momentos. Porque às vezes a gente acha que a espiritualidade é só no centro espírita, é só na religião, mas está em todos os campos da vida, é lá fora. Então, quando a gente tem uma oportunidade de usar a nossa bagagem espiritual, o testemunho espiritual nosso mesmo, né? De ser uma pessoa renovada, a gente perde porque a gente está ainda não concentrado, com problemas, com inúmeros preconceitos, né? Que a gente possa então refletir sobre isso. Cair em si, então é o tema de hoje, né? Então o que é esse cair em si? É buscar essa realidade mais íntima, que é mais profunda em nós, é ter esse conhecimento interior. Nós nos reconectarmos nos verdadeiros valores da vida em comunhão com a espiritualidade. Então aí o Emmanuel, quem puder ler esse capítulo, é muito interessante que ele vai trazer para a gente vários exemplos. Ele vai trazer o exemplo de Paulo, por exemplo, que caiu em si quando ele era uma pessoa de família rica, uma pessoa de família muito culta, né? Um doutor da lei, e de surpresa quando ele vai prender ali Ananias, que era uma pessoa que divulgava, um ancião que divulgava o evangelho de Jesus, ele é surpreendido no caminho para Damasco, né? E apreende, ele tem uma nova vivência naquele momento, e ele muda a sua vida, ele cai em si naquele momento, né? Nós vamos ter também o exemplo que o Emmanuel traz para a gente nesse capítulo, sobre Maria de Madalena, que ela percebe claramente que a vida tem um novo significado, tem um outro propósito depois que ela tem um encontro com Jesus, quando Jesus a defende dos seus detratores. E quem lê o Boa Nova sabe aquela passagem que eu acho uma das mais bonitas,
em que Jesus promete para ela que se ela amasse muito, ele viria buscá-la no final da vida. E Maria foi a pessoa, né, Maria de Madalena foi a que mais ficou do lado de Jesus em todos os seus momentos mais tristes e problemáticos, né? E quando ele já tinha sido crucificado, ela simplesmente não para, ela sabe de sua missão e vai para o Vale dos Leprosos, cuidar dos doentes, das crianças, que ela tinha um amor pelas pessoas. E muito tempo depois, ela já idosa, no livro Boa Nova, nós vamos ter o relato lá, Maria já destroçada pela lepra, disforme, não conseguia mais levantar da cama, e ali, naquela situação já bem debilitada, ela escuta uma voz, e batendo na porta, alguém chamando. E ela fala, não consigo levantar, pode entrar, por favor. E ali aparece uma imagem iluminada, que é o Cristo que fala assim, Maria, amaste muito, eu vim te buscar, né? Essa passagem é muito bonita, porque Maria foi exatamente essa pessoa que caiu em si. Ela percebeu que a glória da vida, a redenção da vida, era amar, era o sentimento, a renovação de sentimentos, a reforma íntima. E ela testemunhou isso na sua vida, e por isso foi recebida pelo Cristo no final da sua encarnação, né? Ou seja, cumprindo a sua tarefa, cumprindo a sua missão na Terra. E o Emmanuel continua trazendo essas lições para a gente nessa lição, nessa passagem. Reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste. Ou seja, nós, né? A gente só fica na superfície quando se fala de espiritualidade. Por quê? Né? Por que a gente só vai buscar a espiritualidade quando de fato a gente está na situação igual ao filho pródigo lá, dificílima, né? Já apacentando porcos no fundo do poço. E é essa a reflexão que o Emmanuel quer trazer para a gente. Quando conhecem a espiritualidade, os preceitos do Evangelho, conhecem na superficialidade, não na sua essência. E aí o Emmanuel traz para a gente, porque nós estamos imantados na casca da vida. Olha que interessante, ou seja, vivem na casca exterior. Vivem as portas de si mesmos, mas não adentram. Olha que interessante que o Emmanuel coloca para a gente. Se não entendermos e vivermos dessa forma, fora da casca superficial, nós iremos para essa terra longínqua que o filho pródigo vai e ficaremos distantes da realidade espiritual. Então, meus irmãos, a reflexão que a gente quer trazer para hoje é muito grande. Eu convido que vocês leiam lá no item dois livros muito importantes. O primeiro deles é o Pão Nosso, né? O Pão Nosso e o Vinha de Luz. Vinha de Luz, capítulo 88, e Pão Nosso, capítulo 24. São duas lições que falam sobre a mesma coisa, caindo em si, né? Então, essa é a reflexão que a gente queria trazer hoje. E em relação à nossa proposta da lição de hoje, é a pergunta que a gente se faz. Quando nós caímos em nós mesmos? Quando nós vamos cair em nós mesmos? Vamos perceber a nossa missão enquanto espíritos e a nossa aproximação com a espiritualidade. Isso depende do nosso esforço, depende da nossa vontade. E aí, para encerrarmos, eu vou contar uma historinha. O Chico, uma vez, ele estava em Uberaba, recebeu um amigo, e o amigo disse assim para ele: Chico, de todas as passagens, né, do Pai Nosso, todas as frases, a que eu mais gosto é aquela: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí o Chico fala: meu filho, realmente é de uma beleza sem igual, realmente, que Jesus nos ensinou, como tudo que Jesus nos ensinou, né? Entretanto, meu amigo, ele quis dizer que o pão é nosso, mas a manteiga corria por nossa conta. A manteiga corria por nossa conta. Queremos sim o pão, que significa o melhor que a gente pode querer, almejar, mas se a gente não perceber que a manteiga é a nossa responsabilidade, fica difícil. Então, essa é a frase que o Chico falou para o amigo dele, né? Então, que possamos nós estarmos com esse sentimento de responsabilidade diante da nossa encarnação, para não sermos filhos pródigos, voltando para a pátria espiritual com mais dívidas
do que créditos, né? Que a gente possa ter um retorno para a parte espiritual falando, olha, desta vez eu realmente cumpri o que eu queria, cumpri o que eu precisava. E aí o Espiritismo é para a gente a doutrina consoladora, ela é realmente o consolador prometido, mas o grande solucionador dos nossos problemas enquanto espíritos somos nós mesmos. E a gente não pode perder isso de vista, né? Porque tudo começa e termina nas portas de nós, do nosso coração, do nosso sentimento. Então vamos evoluir e tentar vivenciar o Evangelho, porque está aí, as lições estão aí, a herança foi dada, a herança está aí disponível para todos, que nós possamos pegar a nossa parte e fazer o melhor uso dela e não pestanejar que o Pai sempre está conosco e sempre vai vir ao nosso socorro. Então essa é a reflexão que o Emmanuel quis trazer para a gente, a grosso modo, né? Claro que tem muito mais que trazer de reflexões, mas é o que a gente queria compartilhar com o Evangelho da noite. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que possamos estar todos nós imbuídos desses sentimentos hoje e sempre. E agora, então, para encerrarmos essa experiência nova aqui de Evangelho em multiplataformas da Fraterna, que a gente agradece muito a oportunidade e a paciência de todos, nós vamos partindo para a prece de encerramento de agradecimento. Então vamos todos nós nesse instante, elevando nosso pensamento até Jesus, pedindo a Ele amparo, pedindo a Ele a orientação necessária para sermos melhores a todos os dias. Que Jesus, o grande professor do amor, possa nos dar oportunidades e valorizar nossos esforços diários, trazendo as condições para sermos instrumentos de paz, de luz, onde nós estivermos. Que Jesus nos abençoe e que a espiritualidade nos inspire todos os dias. E assim agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos e aprendendo sempre com a espiritualidade de amor e de luz. Que assim seja, graças a Deus.